Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Ronaldo. E hoje eu quero explicar para vocês como fazer citações livres e referências da Constituição Federal e de decretos. Então, nesses próximos minutinhos, nós vamos trabalhar essas questões um pouco mais, tá, pessoal? Então, vocês já me conhecem e sabem que eu sou um defensor das citações livres. Por que eu defendo com tanta veemência as citações livres, hein, pessoal? Porque elas enriquecem o teu trabalho. As citações formais, quando há um excesso de citações formais, elas tornam o texto mais pobre e demonstram também, de uma certa forma, a pobreza intelectual do autor. Quando o autor tem dificuldade de entender o que está escrito em algum texto, ele copia aquele trecho e cola lá dentro do trabalho dele. Perceberam? É isso que essa impressão que alguém transmite quando faz muitas citações formais. Então eu sou por isso um defensor das citações livres. Então, veja um tipo de citação livre. A citação livre trabalha dentro de um contexto. Por exemplo, se você usar a Constituição, ela vai estar dentro de um contexto. Então, o artigo 14 da Constituição Federal não está transcrito aqui, mas ele tá sendo referenciado, ele está sendo citado porque alguma coisa aconteceu que alguém violou a soberania popular que esse artigo defende. Então, como escrever isso? Você pode escrever isso de diversas formas e torna o texto mais rico, mais bonito, mais agradável. Tá certo, pessoal? Então você diz assim: atitudes como essas, aconteceu algum fato, né? E você está falando sobre isso, sobre esse fato que aconteceu. Vamos supor que alguém foi detido e impedido de votar, por exemplo. Aí você pode dizer: atitudes como essas violam a soberania popular que o artigo 14 da Constituição Federal defende. E entre parênteses, Brasil, 1998, que é o ano da Carta Magna. Né? Então, em vez de dizer também Carta Magna, todo o tempo falando em Carta Magna, coloque C.F. Por quê? Quando você fala Constituição Federal pela primeira vez no teu trabalho, logo em seguida você colocou CF, C.F. entre parênteses. Pronto, aí o leitor sabe que C.F., C.F. entre parênteses, significa Constituição Federal. A partir daquele momento, você não precisa mais escrever Constituição Federal em extenso. Você coloca C.F. E daí a pessoa já sabe, porque isso já foi estabelecido no primeiro momento em que você falou da Constituição. E daí Brasil, 1998, entre parênteses e ponto final. Então, no final da frase, as palavras todas, a citação aparece toda em maiúsculo. Então, Brasil é todo ele em maiúsculo. Se fosse Silva, Costa, Pereira, no final da frase é sempre maiúsculo. Então, observem, pessoal, que aqui depois da palavra defende, não tem ponto final, porque a frase não termina aqui. Ela termina aqui depois de 1998. Bacana? Então, é assim que se faz uma citação livre. E a Constituição você pode citar dentro da frase, e daí você escreveria Brasil com B maiúsculo e as outras letras minúsculas, e entre parênteses apenas o ano de 1998. Bacana, mas eu decidi colocar aqui no final para a frase ficar mais corridinha, para não ficar quebrada, né? Então, você que decide. Segundo a Constituição Federal, entre
entre vírgula, segundo a Constituição Federal, vírgula, essas atitudes violam a soberania popular que o artigo 14 defende. E daí Brasil, 1998, também poderia ser dito dessa forma. Mas do jeito que eu escrevi aqui, eu acho que fica mais limpo, mais corridinho, mais simples e mais curto também. Tá, pessoal? E como colocar a Constituição Federal nas referências? Isso também é importante a gente cuidar, porque no momento em que você cita um documento no teu texto, você já corre lá no final nas referências e já inclui lá. Não deixa para depois, porque senão depois você vai levar muitos dias para colocar todas as referências e colocar elas já em ordem alfabética. Tá, pessoal? Então, Brasil vem antes do Costa, vem depois do Antunes e por aí vai. Então, é ordem alfabética. Por exemplo, a revista da Faculdade Uneoro, ela não quer que você coloque em ordem alfabética, mas se você escreve um artigo e depois decidir publicar isso nessa revista, é fácil de arrumar. O importante é que você siga as normas da ABNT. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos Constituição, a Constituição para ser referenciada. Lá em cima nós a citamos. Agora nós vamos referenciar. Como se faz a referência da Constituição? Brasil, ponto. Entre colchetes, Constituição 1988. E o ano também entre parênteses, ponto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em negrito, ponto, Brasília, vírgula, DF em maiúsculo, 2 pontos, Presidência da República, vírgula, entre colchetes, 2016, ponto. Esse 2016 provavelmente foi o ano em que essa Constituição foi postada no site da Presidência da República. E ele aparece lá, então você coloca também. Disponível em que endereço eletrônico você achou essa Constituição? Em www.planalto.gov.br, Casa Civil, underline 03, Constituição, HTM. Isso aqui, você copiou o link onde está a Constituição, você copiou o link e colou ele para cá, beleza? Agora você vai ter que dizer quando você acessou ele. Então, você acessou essa Constituição, vamos supor que você acessou em janeiro de 2017. Então, acesso em 1º de janeiro de 2017. Beleza, pessoal? Então, assim se faz citações livres da Constituição e se faz as referências da Constituição. Agora vamos pegar um decreto. Como citar um decreto? Você também vai pegar o contexto, você está contando uma história de alguém que foi impedido. No exemplo anterior, alguém foi impedido de votar, por exemplo. Neste exemplo, alguém foi impedido de ser vacinado, por exemplo. E daí você quer escrever sobre isso. Então, daí você vai citar no texto esse decreto. Então, você diz: parece evidente que o decreto 14.693/2011 foi violado, vírgula, pois, vírgula, mesmo que o paciente, comprovando documentalmente a sua condição de portador de diabetes mellitus, a vacina lhe foi negada. Abre parênteses, Ouro Preto do Oeste, 2021. Fecha parênteses, ponto final. E aí você fez uma citação livre. Isso aqui, pessoal, é apenas um exemplo que eu inventei de como fazer uma citação livre de um decreto.
tá? Não estou dizendo que alguém teve a vacina negada, de maneira alguma, né? Tem vacinas estocadas e o que falta é gente para ser vacinada, né? Então, estou só mostrando um exemplo de como escrever, beleza? Tá bom, pessoal? E esse decreto, então, você cita ele para mostrar um acontecimento, certo? E você mostrou o acontecimento e mostrou o decreto que foi violado. Houve uma violação, segundo esse fato que foi narrado para você. Então, você está fazendo uma citação livre de um decreto, beleza? E isso, repito, é só um exemplo de como fazer uma citação livre. Bacana, pessoal? E como fazer a referência desse decreto? Você coloca o nome, por exemplo, esse decreto é municipal. Se fosse um decreto estadual, seria Rondônia, São Paulo, o estado, certo? Então é municipal, então é o nome do município, Ouro Preto do Oeste, entre parênteses, município, ponto. Decreto número 14.693, de 30 de julho de 2021. Esse decreto 14.693, de 30 de julho de 2021, teria que ser em negrito também, esqueci de negritar aqui. Mas daí você coloca em negrito, tá, pessoal? Por favor. Decreto número 14.693, de 30 de julho de 2021, em negrito, ponto, regulamenta a operacionalização da vacinação no âmbito do município de Ouro Preto do Oeste, hífen RO, ponto. Onde isso foi publicado? No Diário dos Municípios do Estado de Rondônia, ano 12, número 23, páginas 55 a 57, agosto, vírgula, 2, ago, ponto, 2021 ou 2021, ponto. Esse 2 ago significa 2 de agosto. Tá bom? Se fosse maio, como são 4 letras apenas, você pode colocar maio o mês inteiro, tá? Os outros meses, janeiro, fevereiro, use as 3 primeiras letras na abreviação. Beleza, pessoal? Então, gente, era basicamente isso que eu queria tratar nesse vídeo hoje com vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo meus vídeos e compartilhando com os amigos. Espero que esse material ajude vocês realmente e que vocês aproveitem esse material, que vocês assistam os vídeos, que vocês, para fazer as citações, que vocês congelem a imagem, olhem direitinho como faz, tá, pessoal? Então era isso que eu queria tratar com vocês. Vou deixando este vídeo por aqui hoje. Qualquer coisa, deixa um comentário aí ou entre em contato comigo, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, gente.